Eu saúdo vocês com a graça e a paz do Senhor, amém? Eu pude revisitar essa semana algumas memórias guardadas da minha época de junior. Quando eu era junior, eu frequentava as escolas bíblicas de férias. E eu tive os primeiros contatos com as histórias missionárias. A história de Hudson Taylor, a história de Amy Carmichael. E como aquelas histórias, elas enchiam meu coração. E naquela época, como junior, eu percebia que por mais que o coração daqueles missionários queimasse para servir a Jesus, eles enfrentavam pelo caminho adversidades, limitações. Eles tinham sonhos, eles tinham vontades e expectativas, e muitas delas se frustraram ao longo da história. Mas Deus os usou. E eles foram usados na instrumentalidade do Espírito Santo, na missão de proclamar Jesus Cristo. E o Espírito Santo me levou essa semana à vida de dois homens. Um deles é Daniel. E o outro é George Miller. E eu tenho, particularmente, uma resistência muito grande de falar de homens que não estejam aqui na palavra. Mas, em obediência ao Espírito Santo, eu quero pontuar algumas coisas da história de George Miller. Mas eu quero convidar vocês para abrir a palavra em Daniel, no capítulo 6. Nós vamos ler o verso 10 de Daniel. Daniel 6, o verso 10. Quem for achando, pode ir levantando. Amém? Vamos ler então a palavra do Senhor? Então, quando Daniel soube que o escrito foi assinado, ele foi para a sua casa, e com as suas janelas abertas em sua câmara, que dava para Jerusalém, ele abaixou-se sobre os seus joelhos 3 vezes ao dia, e orou, e deu graças perante o seu Deus, como costumava fazer antes. Eu quero ler de novo. Então, quando Daniel soube que o escrito foi assinado, ele foi para a sua casa e, com as janelas abertas em sua câmara, que dava para Jerusalém, ele abaixou-se sobre os seus joelhos 3 vezes ao dia e orou e deu graças perante o seu Deus, como costumava fazer antes. Vamos orar mais uma vez? Deus, nosso Pai, em nome de Jesus, eu quero levar os meus pensamentos cativos à obediência de Cristo. Pai, eu quero me esvaziar, porque de mim mesma, Senhor, eu não tenho nada para ensinar. Mas eu quero pedir, ó Deus, a palavra que procede da boca de Deus. O desígnio do Senhor, a palavra que vem do Senhor, que o Senhor tem para os teus filhos, para nos alimentar, para nos exortar, para nos consolar. Pai, tenha liberdade de agir no nosso meio, conforme a tua vontade, o teu querer, a tua presciência, no nome de Jesus. Podeis assentar. A história de Daniel era um missionário. Daniel era um rapaz que ele era estudioso, ele era de uma família nobre, e todas as oportunidades que ele teve de se preparar, ele aproveitou.
E eu quero dizer aqui para você que todas as oportunidades que Deus tem te dado de você se aperfeiçoar, de você estudar, de você aprender as coisas, algum instrumento musical, conviver com pessoas que vão te enriquecer, você deve aproveitar. A Bíblia diz que Deus permitiu que Nabucodonosor fosse lá no povo de Deus e trouxesse alguns rapazes de Judá. Mas não era qualquer rapazes. Porque lá ficou os velhos, os doentes, as pessoas que eram especiais, que tinham alguma deficiência. Mas o rei encomendou, falou, olha, traz para mim os filhos dos nobres, meninos de mente aberta, meninos estudados, meninos preparados. E no meio desse povo veio Daniel. Então Daniel sai da sua terra e vai para a Babilônia. Irmãos, hoje nós estamos na Babilônia. E Daniel, por mais que ele fosse um menino temente a Deus, ele vai embora para outra nação. Mas naquele lugar que ele estava, ele frutificou. E Deus deseja que nós frutifiquemos aonde Ele tem nos colocado. Eu creio, gente, que Daniel não queria ir para a Babilônia. Provavelmente ele gostaria de estar com a sua mãe, com seu pai, com seus irmãos, com seus parentes, se ele tivesse. Só que nós, que somos escolhidos por Deus para um propósito, nós que rendemos a nossa vida ao Cristo, nós fizemos Jesus muito mais do que o nosso Salvador, mas nós fizemos dele o nosso Senhor, nós começamos a andar no compasso, nas passadas de Cristo. E que o que Deus tinha para a vida de Daniel era a Babilônia. Era um lugar sem referência de espiritualidade. Era um lugar grandioso, de riquezas, de glamour, de glória, mas de paganismo, de incredulidade, de idolatria. Foi para aquele lugar que Deus leva aquele jovem, aquele menino. E naquele lugar, aquele menino, ele fez diferença. E sabe por que ele fez a diferença? A Bíblia diz que as pessoas olhavam para ele. No capítulo 6, no verso 3, diz assim: então este Daniel era o preferido sobre os presidentes e príncipes, porque havia nele um espírito excelente. O Espírito de Deus. E nós temos em nós o Espírito de Deus. E eu me lembro aqui, gente, de uma passagem que ela queima muito no meu coração. Quando no último capítulo de João, Jesus ele ressuscita, Jesus ele é ressuscitado pelo Espírito Santo, ele vence a morte, ele supera as expectativas dos seus inimigos, dos seus perseguidores, do inferno, e ele vence a morte, e ele ressuscita. E Jesus se encontra com seus discípulos, e no verso 21 e 22 de João, a palavra do Senhor diz assim: então disse Jesus novamente, paz seja convosco. Assim como meu Pai me enviou, também eu vos envio. E tendo dito isso, assoprou sobre eles e disse-lhes, recebei o Espírito. Jesus os envia. Mas quando lhes são enviados por Cristo, eles são capacitados pela presença do Ruach Kadosh, do Espírito Santo na vida deles. Porque seu Espírito Santo, irmãos, não flui. Seu Espírito Santo não vai dar certo. E é tão importante isso, que nós precisamos estar atentos para as palavras e o que Jesus pontuou para os seus discípulos, que ele fala assim: eu preciso ir, convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá, e ele vos assistirá, e ele vos ajudará.
em todas as coisas. Ele irá vos convencer. Então, meus irmãos, sem a presença do Espírito Santo, não há convencimento. Convencimento do nosso pecado, da justiça e do juízo. E Daniel, ele tinha esse requisito. Havia nele um espírito excelente. E era algo tão patente, era algo tão notório, era algo tão real, que as pessoas contemplavam. Esse é diferente. O espírito que tem nele é diferente. Ele é diferente, irmãos, e nós precisamos ser diferentes. E Deus tem colocado vocês, inserido vocês em locais, para que vocês sejam a diferença, para que vocês resplandeçam Jesus, para que eles vejam em você Jesus, que vocês têm um espírito diferente, que é o Espírito Santo de Deus. E a Bíblia diz que Daniel, quando ele chega naquele lugar, o rei fala o seguinte: 3 anos de preparo. Gente, nós somos a geração imediatista. Nós queremos tudo, acelerado, rápido. Daniel e os seus amigos se prepararam 3 anos. 3 anos comendo diferente, bebendo diferente, de acordo com o que o rei queria. E no meio de toda aquela realidade, daquela abundância de comida, de vinho, de coisas gostosas, de guloseimas, de coisas do palácio, Daniel, ele toma uma atitude diferente. Ele fala: eu não quero isso para mim. Eu quero ser diferente. Eu quero comer diferente. A minha comida vai ser diferente. E a Bíblia diz que ele achou favor do eunuco, da pessoa que cuidava das pessoas que vieram de Judá. E verdadeiramente, ele rejeitou aquelas coisas. Ele fez um jejum diferente. E eu quero dizer para você que, transliterando para a nossa vida, para a nossa realidade, a nossa comida é diferente. O nosso jeito é diferente. Tem coisas que para os nossos irmãos, para os nossos amigos, para os nossos parentes, vai lá. Mas para nós não. Porque Deus tem um chamado, um propósito na nossa vida. Só que Deus, Ele não nos obriga. E a Bíblia diz que Daniel, ele teve uma atitude firme. E eu quero te dizer, jovem, que Deus quer de você algo diferente. Deus quer de você hoje um propósito, uma aliança com Ele. E eu sei que cada um de nós, o Espírito Santo, ele trabalha de uma maneira diferente. E talvez você está olhando para mim, mas o Espírito Santo está traduzindo para você, na sua linguagem, na sua cultura, na sua vivência, e Ele está pedindo algo de você. Um posicionamento diferente. Porque nós somos vasos de barro. Mas o que habita em nós, gente, é glorioso. É santo. E Daniel começou a ser perseguido naquele lugar. Daniel, ele começou a sofrer. Eles queriam armar um laço para ele, uma arapuca para ele, para descredibilizá-lo. Porque eles tinham inveja, porque eles não estavam gostando da influência que Daniel estava tendo. Gente, e a influência era sobre o rei, porque o rei gostava dele, porque o rei queria colocar ele num lugar de maior importância, de maior destaque. Por quê? Porque ele passava confiabilidade, ele passava credibilidade, confiança.
E aqueles outros colegas de trabalho, eles não gostaram daquilo. Então eles falaram, nós vamos armar contra esse homem. Nós vamos armar contra esse homem, mas é o seguinte, nós vamos fazer algo para ele que tem a ver com Deus dele, com a fé dele, com o que ele crê, com a devoção dele. E eles conseguiram. Eles conseguiram bajulando o rei. Eles conseguiram massageando o ego do rei. E armaram para Daniel. E quando Daniel sabe daquela realidade, ele continuou do mesmo jeito. E qual que era o jeito de Daniel? Gente, o jeito de Daniel era orar 3 vezes ao dia. O jeito de Daniel era se prostrar diante da presença de Deus, se humilhar na presença de Deus, e era dar graças. Quantos de nós, as coisas começam a apertar, e a gente começa a murmurar, a lamentar, a reclamar, a praguejar, a duvidar, a querer olhar para trás, a querer voltar lá para o mundo, para comer as alfarrobas. Porque o mal, gente, quer fazer a gente voltar para o mundo para a gente comer alfarrobas. E Daniel deu graças. E eu acho lindo porque a Bíblia diz que ele sempre, como ele costumava fazer. Jovem, eu quero te dizer que algumas coisas precisam mudar. Algumas coisas nós vamos precisar priorizar. Algumas coisas nós vamos ter que colocar na nossa rotina, no nosso dia a dia. Que é uma vida de comunicação com Deus, de conversa com Deus. Uma vida de adorar o Senhor. Todo dia, em casa, tomando banho, no seu quarto, adorando o Senhor, às vezes com lágrimas, às vezes com dúvidas, às vezes sendo perseguido, incompreendido, mas adorar, como Daniel fez. E o Espírito Santo me levou para uma direção de que Daniel, quando ele abria a janela e ele orava para Jerusalém, ele ajoelhava e deixava a janela aberta para Jerusalém. Isso tem um significado, mas com certeza Daniel orava por Jerusalém. Eu quero te dizer que às vezes nós queremos coisas, queremos ir em lugares que Deus vai falar para nós não. Ou vai falar para nós, espera. Mas nós podemos ir nesses lugares através da nossa oração, através do nosso joelho dobrado. E Daniel foi, ele estava longe da terra dele. Jerusalém estava destruída, estava sitiada, estava abalada. Muitas coisas foram levadas, ele foi levado. Mas, com certeza, ele intercedia pela sua terra. E nós, como igreja, nós precisamos interceder. Então, se há lugares que o seu coração queima de vontade de ir, de evangelizar, de estar lá, de ajudar, e você não pode, dobre o seu joelho, como Daniel fez, e ore. E se for da vontade de Deus, Deus vai te levar um dia. E aqui eu quero abrir um parêntese para falar sobre George Miller. George Miller, ele era um homem beberrão, gostava de roubar, fugia dos lugares que ele hospedava, dava trabalho para o pai dele, muito trabalho. Só que um dia, ele resolve seguir um convite de um amigo. Sabe, gente, a palavra de Deus diz que como ferro ao ferro se afia, o irmão ao seu companheiro, nós ficamos muito parecidos com quem a gente anda.
E Deus nos chamou para a gente influenciar, e não para ser influenciado. E ele teve um encontro com a palavra de Deus. E eu quero ler com vocês um versículo de Lucas 24:45, que diz assim: então ele abriu-lhes o entendimento para que eles pudessem compreender as Escrituras. E naquele dia o Espírito Santo abriu o entendimento de George Miller. E a vida dele teve uma mudança. Ele teve um encontro com aquilo que ele buscava. E ele foi liberto do alcoolismo. Ele foi liberto daquela vida dele de noitadas, de jogo. Mas o sonho do coração dele era ser um missionário. Ele estudou, ele se preparou. Ele não teve apoio do pai no começo. Não teve. Porque eu vou te falar uma coisa. Quando a gente se levanta, Deus está conosco, Jesus está conosco, o Espírito Santo está conosco, mas às vezes Deus permite você ficar sozinho. E ele estudou. E um dia, gente, quando ele se formou, ele foi pregar num lugar. E quando ele chegou naquele lugar, ele preparou muito aquele sermão, e falou coisas bonitas, e ele tinha muitos livros. O povo ouviu ele pregar. Quando terminava o culto, eles iam para o fundo, era um lugar de certo de interior, né? Pessoas simples, as pessoas não entenderam. Cumprimentaram ele, mas não entenderam. E ele chegou em casa, ele se ajoelhou e ele começou a buscar a Deus em oração. E ele falou: Deus, eu quero pregar o que o Senhor quer que eu pregue. E ele deu os livros, e ele começou a pregar a palavra de Deus. E aí as coisas começaram a mudar. Mas aquele homem tinha no coração dele um desejo. Mas o Espírito Santo foi conduzindo ele por outros caminhos. Ele começou a perceber com seus olhos na cidade que haviam órfãos, que haviam crianças abandonadas nas ruas. E Deus o despertou. Algumas pessoas começaram a ajudar. Ele se casou com uma mulher que ganhou um enxoval, uns presentes, umas porcelanas, umas coisas muito legais. Mas ele falou: olha, isso aqui não combina com o nosso estilo, com o estilo de vida que a gente vai ter. E toda a contribuição que aquele homem ganhava, ele não pedia dinheiro, gente. George Miller não pedia dinheiro. Ele orava, ele falava para Deus a sua necessidade. E se, por exemplo, a Eliane chegasse e falasse: olha, George Miller, esse dinheiro aqui é para comprar pão. Podia estar faltando leite. Ele comprava pão. Aquele dinheiro era direcionado para aquela área. O Espírito Santo mandou eu falar isso aqui. E eu estou falando, contrariando meu eu. Porque eu não gosto de falar de homens no púlpito que não estejam na palavra de Deus. Mas o Espírito Santo mandou eu falar, então eu preciso obedecer. E aquele homem abriu vários orfanatos. E depois a sua esposa morre, depois de muitos anos, e ele se casa com outra pessoa, e aí ele vai realizar o desejo dele, que era fazer missões, pregar. Ele vai pregar em outros países, mas já velho, já um homem maduro. Então, a nossa vida, a vida dos servos de Jesus, nós precisamos dar para Jesus a legalidade de conduzir a nossa vida conforme Ele quer. Se for preciso casar para não entristecer o Espírito Santo, casa. Se for preciso abandonar uma amizade, abandona. Se for preciso esperar e passar os processos para você chegar naquilo que está no seu coração,
Obedeça. Gente, Daniel, com certeza, ele não gostaria de estar na Babilônia. Mas ele estava. E lá ele fez bonito. E lá ele foi o melhor. Porque dentro dele habitava um espírito excelente. Eu quero dizer que eu sou apaixonada por vocês. Amo a nova geração. E há uns 6 anos atrás eu fiz um concerto com Deus e eu não gostava de adolescente. E eu fui batizada por amor. Eu comecei a amar vocês. Meus filhos são adolescentes. Tenho um casal de filhos. E eu amo vocês. Amo os amigos dos meus filhos, oro por eles. E eu quero dizer que Deus conta com vocês. E eu tenho percebido na palavra de Deus que o povo que saiu do Egito, eles tinham muita preocupação com os filhos. E eles falavam, Moisés, os nossos filhos, as nossas mulheres. Mas eles não se posicionavam diante de Deus. Eles eram incrédulos, reclamões. Tinha os olhos, parecia que tinham os olhos nas costas. Ficava só olhando para o Egito. E Deus permitindo que eles estivessem no deserto, para ver se o Egito saía de dentro deles. Porque foi tempo demais naquele lugar idólatra. Naquele lugar de escravidão. Mas eles não conseguiram se desarraigar. Mas quem entra? Entra a nova geração. Entra vocês. É vocês que Deus quer levantar. Deus de poder e graça. Levanta mesmo, Senhor. Levanta mesmo, Senhor, esse exército, Deus. Deus, os Davis, os Josés. Eu quero te dizer que às vezes você está num lugar que você não quer estar. Talvez um lugar emocional. Talvez um lugar espiritual. Talvez um lugar físico. Daniel estava na Babilônia, com certeza ele não queria estar lá. José estava lá na prisão, esperando o tempo de Deus na prisão. Nós não estamos na prisão, nós estamos melhor, não estamos? Davi, para se cumprir o tempo, para ele ser rei de Israel, porque ele já tinha unção, ele já tinha derrotado Golias, ele fugia de Saul. Nós estamos melhor, não estamos? Então, meus irmãos, vamos perguntar para o Senhor hoje: Senhor, o que o Senhor quer da minha vida? Cada um é diferente. Cada um está vivo aqui por causa de um propósito. Daniel cumpriu o propósito dele. Daniel cumpriu o propósito dele. Deus não pediu para ele não comer aquilo, mas ele falou. Se ele tivesse acesso à palavra no Novo Testamento, ele falaria: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não vou me deixar dominar por elas. Então, eu quero ler 2 versículos de Mateus que diz assim: portanto, ide. Ide, gente, para quem estuda pedagogia, letras, é imperativo, é uma ordem, é um comando. Ide, ensinai a todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a observar todas as coisas que eu, Jesus, vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Marcos: e ele disse-lhes: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado.
E estes sinais seguirão os que creem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se eles beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano. E eles imporão as suas mãos sobre os enfermos, e eles serão curados. Gente, a palavra de Deus, ela é viva e eficaz. A palavra de Deus, ela é poderosa. E Deus quer fazer diferença aonde você está inserida através da sua vida. Aonde você está, Maria Clara, eu não vou nunca, não vou estar. A Evelyn, a Cris, Eliane, Débora, cada um de nós está inserido num lugar. E é com você. E é com você. Então eu te convido hoje. Eu quero que você levanta agora. Eu não sei quanto tempo que a gente tem. Mas eu quero dizer que Daniel, ele foi o melhor que ele pôde. Ele se destacou. Deus usa o nosso intelecto, as nossas habilidades, os nossos talentos. Mas o principal, gente, é o Espírito Santo em nós. É a obediência. É a gente se dispor na presença de Deus para fazer o que Deus quer. Estar sensível ao comando do Espírito Santo. E eu quero convidar aqui na frente para eu estar orando com você. Se tem alguma pessoa dentro dessa igreja que tem o chamado, sente de Deus o chamado para missões. Se não tiver, não precisa vir. Mas se você sente o chamado de Deus para fazer missões, talvez algum dia como eu, você teve contato com a escola bíblica de férias, como eu tive, e fui impactada pela história de Hudson Taylor, Amy Carmichael, e agora o George Miller também, que marcou muito a minha vida por essa forma desse homem ver as coisas, até as questões financeiras, essa dependência que ele tinha. Deus não mudou. Um dia, há poucos dias, uma pessoa disse para mim assim, não, mas isso aí foi em 1800, isso aí não acontece hoje não. Pois a palavra do Senhor diz para mim que o nosso Deus, Ele é o mesmo ontem, hoje, e Ele será para sempre. Ele é fiel. Talvez você está pedindo uma provisão para alguma coisa e não está vindo. Sabe por quê? Porque Deus não quer. E você está insistindo. Talvez eu estou falando isso, não é nem para um de vocês que está aqui. Às vezes alguém que está me assistindo pelo YouTube, ou vai me assistir um dia. Às vezes a gente insiste com coisas que Deus não quer. Então não vem a provisão. Porque Deus é fiel. A obra é do Senhor. E aqueles que estão na dispensação, Deus provê. Deus proveu para Daniel, Deus proveu para os discípulos, Deus proveu para o George Miller. Deus tem provido na minha vida. E Deus vai prover na sua vida. E eu estou falando isso, gente, é verdade. Hoje eu vivo muito melhor, hoje eu não trabalho fora, na minha profissão, mas eu vivo muito melhor, porque é Deus que cuida de mim. Deus que cuida. Então eu gostaria que a igreja fechasse os olhos e que se tem alguém aqui que tem um chamado missionário, eu quero orar com você. Você vem aqui para a gente orar. Deus santo, Deus bendito, aleluias, aleluias, aleluias.